Se tem algo que tem poder em One Piece, é a espada. Os espadachins são perigosos e temidos em One Piece. Um espadachim poderoso, com um simples balançar de espadas, consegue fazer um estrago enorme, cortar montanhas, destroçar navios e muito mais. Por isso listei as maiores lendas da espada, os espadachins temidos pelos seus poderes, os maiores de toda a história de One Piece. Bora conhecer essas lendas. O vasto universo de One Piece, repleto de piratas dotados de habilidades únicas e poderes conferidos pelas Akuma no Mi, há um grupo distinto que se destaca pela sua maestria na parte da espada. Os espadachins, sejam eles piratas, marinheiros ou revolucionários, ocupam um lugar especial na narrativa, enfrentando seus adversários com a lâmina em mãos. Além dos renomados Zoro e Mihawk, conhecidos por muitos como os mais poderosos na arte, existem outros espadachins cujas habilidades são notáveis, cada um trazendo seu próprio estilo de técnica para o campo de batalha. Por isso já pega essa espada, dá aquela espadada poderosíssima no like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos vídeos de One Piece aqui do canal. E vamos a essas lendas. Floral Vista. Vista é o quinto comandante da tripulação de Barba Branca e, apesar de ter aparecido poucas vezes, ele já demonstrou uma ótima habilidade com a espada. Por ser um espadachim, Vista sempre foi colocado por Barba Branca para lutar nos combates diretos. E isso foi mostrado na Guerra dos Maiorais em Marineford, onde Vista foi acionado diversas vezes. Um de seus grandes feitos na guerra foi quando ele combateu por um breve período o próprio almirante Akainu. E olha que durante a Guerra de Marineford, o Akainu tava com sangue nos olhos, tanto é que ele foi um dos principais causadores da morte de Barba Branca. Mas seu maior feito mesmo veio quando ele bateu de frente com o próprio Drácula Mihawk, o melhor espadachim do mundo. E nessa luta, em nenhum momento vimos Vista sendo encurralado ou mostrando desvantagem na batalha contra ele. Bom, se o Mihawk é considerado o melhor, é certo de se imaginar que Vista esteja atrás dele no manejo de espada. Mas por ter dado um belo trabalho para os olhos de Falcão, podemos presumir que Vista não esteja tão atrás do melhor espadachim do mundo, Silvers Rayleigh, já que em todos os momentos que ele esteve, foi mostrando uma espada do seu lado. Rayleigh também sempre foi temido pelo mundo devido aos seus incríveis feitos. Um exemplo disso foi o que aconteceu na ilha de Amazonas, em Amazon Lily, onde Tite estava próximo de acabar com Boa Hancock. Nesse momento, Silver Rayleigh apareceu para salvar a Imperatriz, e mesmo estando velho e longe do seu auge, Rayleigh conseguiu fazer Barba Negra fugir e deixar a Boa Hancock em paz. Ou seja, Rayleigh possui feitos tão incríveis que mesmo estando velho, ele ainda coloca medo em alguém como Tite. Outro grande exemplo da sua força foi no arco de Saba Oden, onde ele usou suas habilidades com a espada para segurar Kizaru, enquanto os Chapéus de Palha tentaram fugir. E olha que o Kizaru é conhecida pela sua incrível velocidade e percepção, só que mesmo assim, Rayleigh conseguiu bater de frente com ele. Então se o Rei das Trevas é tão forte, mesmo estando velho e longe do seu auge, imagina o quão poderoso ele era na época em que navegava ao lado do Roger. Certamente, isso é a prova de que o Rayleigh de fato tinha um poder semelhante ao de um Yonkou, Kozuki Oden. Oden, um nome que ressoa com reverência em Wano, e além de celebrado não apenas como um dos mais habilidosos espadachins da época, mas também como guerreiro de força e coragem inigualável. Desde certa idade, Oden foi imenso na arte samurai, aperfeiçoando seu manejo de espadas sob os rígidos preceitos de Wano, uma terra conhecida pelos seus espadachins de elite. Sua lâmina, Ema, não era apenas uma extensão do seu poder, mas também uma prova da sua destreza incomparável e seu espírito indomável. A força de Oden transcendia o comum, permitindo-lhe enfrentar desafios titânicos, incluindo criaturas gigantes e adversários formidáveis. Sua jornada ao lado de Gold Roger, o lendário rei dos piratas, até a conquista do One Piece, foi marcada por atos de bravura e momentos cruciais, onde Oden se provou indispensável, destacando-se mesmo entre os renomados membros da tripulação do Roger, como Scooper Gaban. No entanto, foi um confronto com Kaido, a criatura mais resistente conhecida no mundo, que selou o legado de Oden como espadachim sem igual. Em uma era onde o Kaido era considerado indestrutível, Oden conseguiu o impensável. Feriu a fera em sua forma dragão, deixando uma cicatriz que perdura como testemunho da sua habilidade excepcional. Esse feito não apenas desafia a noção da invulnerabilidade do Kaido, mas também inscreve Oden no panteão de figuras lendárias como Shanks, Roger, Zebek e Barba Branca, que compartilham a raridade
capacidade de enfrentar e confrontar Kaido em igual para igual com condições. Oden se destaca não apenas pela sua maestria com espada ou pelos seus feitos heróicos, mas também pela sua determinação em abrir as fronteiras de Wano e por seu sacrifício. Afinal, a honra e o sacrifício dele ecoa coragem e liberdade. Em meio a um mar de lendas, Kozuki Oden brilha como o samurai mais magnífico de Wano, cuja história inspira gerações e cuja força desafia o tempo. Ele não apenas merece um lugar de destaque entre os espadachins mais fortes de One Piece, mas também um lugar eterno nos corações daqueles que valorizam a verdadeira essência de um guerreiro, Ashura Doji. Já que falamos de Oden, nada melhor do que falar de um dos principais vassalos, e entre eles está Ashura Doji, que merece um lugarzinho na lista, pois ele sem sombra de dúvidas é um dos samurais mais fortes que tiveram, pois antes de se tornar um vassalo de Oden, ele acabou enfrentando o próprio Oden numa luta épica e obviamente ele acabou derrotado. Já durante o período que o Kaido esteve dominando o país de Wano, a própria fera passou diversos anos insistindo para que o samurai entrasse em sua tripulação. Mas como belo e honrado samurai, é óbvio que o Ashura nunca aceitou esse convite. Inclusive, durante um dos convites de Kaido para Ashura, houve um momento em que Jack, um dos comandantes do Kaido, foi em direção ao samurai para fazer um convite a ele. E, como sempre, Ashura negou o pedido e acabou enfrentando Jack. E de uma forma surpreendente, ele conseguiu bater de frente com Jack, que possui uma recompensa de 1 bilhão de berries. Ou seja, isso só prova o quão forte ele é. Mas é uma pena que durante a batalha de Onigashima ele levou a pior. Denjiro. Assim como Ashura, Denjiro também é um dos vassalos mais fortes de Oden. No começo da sua jornada como samurai, ele não era lá grande coisas, mas ao longo dos 20 anos em que Kaido passou dominando o país de Wano, ele acabou ficando muito mais forte. Durante esse período, Denjiro se disfarçou usando o codinome de Kyoshiro, o que lhe possibilitou entrar na casa de Orochi para se infiltrar cada vez mais na organização inimiga. E ao longo desse tempo, ele passou a ser temido por todas as pessoas em Wano, onde todos sabiam que ele possuía um poder fora do comum. Tanto é que Zoro chegou ao país de Wano e se aproximou de Denjiro. Zoro sempre sentiu algo a mais vindo dele. Sabia que ele era forte demais. Fora que quando os samurais estavam iniciando sua revolução para tirar Kaido do poder, Denjiro se mostrou muito útil para ajudar os companheiros nessa missão. Já no finalzinho da batalha em Wano, Denjiro foi responsável por acabar de vez com Orochi e dar um fim em toda a tirania do Kaido e de Orochi. Shimotsuki Uchimaru. Por muito tempo, esse homem foi um dos principais candidatos a ser pai do Zoro. Até porque, olha a cara dele, ele é idêntico ao Zoro. Mas o Oda desmentiu isso dizendo que ambos não são pai e filho, o que deixou a gente bem decepcionado. Enfim, Uchimaru é um dos 4 daimyos de Wano e um dos samurais mais fortes que existem. E na verdade, Shimotsuki Uchimaru é tio-avô de Zoro. Bom, suas habilidades são tão grandes que mesmo alguém como o Ryogoro compara habilidades do Zoro com as dele. E é dito que assim como Oden foi morto por Kaido, Uchimaru e os demais daimyos foram um dos principais oponentes das feras para tentar tirá-los do país de Wano. É óbvio que eles não teriam muito o que fazer para vencer Kaido e seus homens, mas em compensação eles deram um trabalho tremendo pra fera. Fora que enquanto a pequena Yamato havia sido presa ao lado dos demais daimyos, Uchimaru foi um dos samurais que puxaram a fila para soltar a garotinha, onde ele acabou enfrentando novamente os piratas feras e derrotou vários deles. No fim, se Yamato continuou viva para ajudar na batalha do país de Wano, é porque lá atrás Uchimaru deu sua vida para que ela ficasse solta por aí. Ryuma. Ryuma, conhecido como lendário samurai de Wano, é uma figura enigmática cujas façanhas transcendem o tempo, marcando como um dos espadachins mais formidáveis da história. Portador da Shusui, uma das espadas renomadas de Wano, Ryuma alcançou um status mítico, não apenas pela habilidade incomparável com a espada, mas também por feitos extraordinários que o destacam entre os guerreiros da sua era. Sua reputação como espadachim supremo foi postumamente confirmada em Thriller Bark, onde o infame Gekko Moria reanimou seu cadáver usando os poderes da Kage Kage no Mi, transplantando a sombra do Brook em seu corpo. E esse ato macabro permitiu que Ryuma, mesmo como um zumbi, demonstrasse uma fração da sua habilidade marcial lendária. Ele exibiu uma destreza com a espada que lhe permitiu cortar metais com facilidade e derrotar adversários fortes como o Ciarano e até um dragão, solidificando sua lenda. A agilidade e resistência de Ryuma, mesmo na forma reanimada, eram notáveis, capaz de realizar feitos acrobáticos e resistir a danos consideráveis.
fortes. Essas qualidades, combinadas com a técnica de espadachim herdada de Brook, mas amplificada pelo seu próprio corpo mais poderoso, fizeram dele um adversário temível. E a diferença entre a habilidade original do Brook e o potencial mostrado por Ryuma na forma zumbi era tão grande que Ryuma poderia dominar Brook com esforço mínimo, um testemunho da força que Ryuma possuía na vida. O confronto entre Zoro e Ryuma em Thriller Bark não foi apenas um momento crucial para o Zoro, mas também serviu como um ponte para gerações de espadachins, com Zoro herdando a Shusui após vencer Ryuma. E este duelo simbólico não apenas resultou na habilidade do Zoro, mas também reiterou o imenso respeito e admiração que o Ryuma tem por Zoro e Zoro por ele. E detalhe, o Zoro tem descendência de Ryuma. A história de Ryuma, mesmo que parcialmente revelada através de reanimação e dos contos das suas lendárias batalhas, deixa um legado duradouro e um desejo coletivo entre os fãs de One Piece, Brook. É claro que não podíamos esquecer do nosso querido Caveirão, que após o período de time skip teve um aumento absurdo em suas habilidades. A gente sabe que o Brook é um usuário da Akuma no Mi, mas além disso, ele também é um proficiente usuário de espadas, o que o torna espadachim assim como os outros. Como a gente já viu no tópico anterior, antes do time skip, o Brook não era tão forte assim, sendo que o próprio Ryuma em sua versão de cadáver conseguia vencê-lo usando poucas frações do seu poder de luta. Já depois do time skip, parece que o Brook veio com uma melhora muito grande no manejo de espadas, porque durante o arco de Holy Cake, o cara simplesmente roubou a cena com seus feitos, pois em um certo momento, quando ele estava prestes a fazer uma cópia do Road Poneglyph da Big Mom, ele foi confrontado pela própria Big Mom, e como você sabe, ela possui uma resistência e uma força que facilmente a coloca entre os seres mais fortes do mundo de One Piece. Só que mesmo assim, o Brook foi capaz de usar suas habilidades de espadachim para escapar dela e também para fazer a cópia do Poneglyph. Isso foi sem sombra de dúvidas um dos principais feitos para que os Chapéus de Palha chegassem mais próximos do One Piece. Já no arco de Wano, Brook novamente demonstrou suas habilidades quando enfrentou os membros dos Piratas Feras. É uma pena que ele não acabou lutando contra os mais fortes dos Piratas Feras, porém ele pegou os Tobiropos, que são bem poderosos. Oronoa Zoro. Oronoa Zoro é o espadachim da tripulação do Chapéu de Palha e é indiscutivelmente um dos personagens mais fascinantes e poderosos de One Piece. Desde o início das suas aventuras, Zoro se estabeleceu como um combatente formidável, com uma determinação de ferro e um objetivo claro: tornar-se o melhor espadachim do mundo. Essa ambição foi reconhecida até mesmo por Drácula Mihawk, o atual detentor desse título, que viu em Zoro um potencial imenso após um confronto que marcou profundamente o caminho do espadachim. Após o salto temporal na narrativa, Zoro emergiu com habilidades aprimoradas, evidenciando um crescimento significativo em sua força. Sua capacidade de utilizar o hack do armamento para tornar sua lâmina negra, aumentando exponencialmente o poder de seus cortes, é um testemunho do seu desenvolvimento. E este avanço foi decisivo para vencer adversários poderosos como Pika, que é um dos comandantes de alto escalão da família Don Quixote, cuja habilidade de se fundir com a pedra criou um desafio colossal, literalmente. Além disso, Zoro demonstrou a habilidade de usar o Haki do Rei, que é um feito raro e impressionante que amplia ainda mais seu arsenal em combate. Durante a batalha contra Kaido, Zoro utilizou esse poder para infligir um dano significativo naquele que é considerado a criatura mais forte do mundo. Sua performance contra King, o braço direito dos Piratas Feras, reforçou a importância do Haki do Rei avançado em seu conjunto de habilidades, desempenhando um papel crucial em sua vitória. O mais extraordinário é que Zoro ainda é explorado o pleno potencial do Haki do Rei, tendo utilizado essa força de forma instintiva e não totalmente consciente em um ano. Isso sugere um teto de crescimento ainda não alcançado para o Zoro, que ao aprender a dominar e controlar conscientemente o Haki do Rei, assim como Luffy, promete alcançar um nível de poder ainda mais formidável. O futuro do Zoro no mundo de One Piece é brilhante e cheio de possibilidades, com talento inato, treinamento rigoroso e a determinação de nunca desistir. Zoro está no caminho certo para alcançar seu sonho, e a perspectiva do Zoro dominar completamente o Haki do Rei e utilizá-lo de forma controlada é uma promessa de momentos ainda mais épicos e batalhas lendárias por vir. À medida que avançamos na história, a jornada do Zoro continua a ser um dos aspectos mais emocionantes de One Piece, capturando a imaginação dos fãs e solidificando seu lugar como um dos espadachins mais icônicos e futuro espadachim mais forte do mundo, Drácula Mihawk.
Mihawk, detentor do título de melhor espadachim do mundo atualmente, é uma figura cujo poder e habilidade transcendem o comum do universo de One Piece. Desde a sua primeira aparição, Mihawk não é só demonstrou uma força extraordinária não, mas também estabeleceu um padrão de excelência e poder que poucos conseguem se aproximar. A habilidade de Mihawk foi evidenciada cedo no anime quando ele destruiu com aparente facilidade a frota de piratas de Don Krieg, o mais poderoso bando do West Blue na época. E essa demonstração não apenas estabeleceu Mihawk como uma força dominante, mas também como um personagem cujo poder é capaz de moldar eventos e desafiar as expectativas. O duelo entre Mihawk e Roronoa Zoro, ainda nos primeiros arcos do One Piece, destacou o vasto abismo que separava os dois espadachins naquela época. Enquanto Zoro era considerado um dos melhores do West Blue, Mihawk o derrotou com uma facilidade desarmante, evidenciando a disparidade entre o melhor espadachim do mundo e aquele que aspirava a ser o melhor. Essa luta não apenas marcou Zoro como uma cicatriz física, mas também o impulsionou em uma busca para superar Mihawk. Interessante notar é a comparação do desafio que Mihawk representava em comparação a outros Chichibukais, como o Crocodile, que não representou tanto desafio assim. Enquanto Luffy conseguiu derrotar Crocodile, mesmo com dificuldades, que é um feito impressionante por si só, a luta entre Zoro e Mihawk não deixou dúvidas sobre o nível excepcional de poder que Mihawk possuía, mesmo entre os Chichibukais. Além das suas proezas em combate, a recompensa de Mihawk pelo governo é um testemunho de poder e influência, com uma recompensa astronômica de 3 bilhões e 590 milhões de berries. Mihawk é um dos piratas mais valorizados, não por suas conquistas territoriais ou influência política, mas puramente pela sua força incomparável, como um espadachim. Já a relação entre Mihawk e Shanks, antes do último perder seu braço, também serve como indicativo de poder de Mihawk. O fato deles serem rivais em duelos épicos fala volumes sobre a capacidade de Mihawk, considerando o respeito e a posição que Shanks ocupa como um dos Yonkous e piratas mais fortes do mundo. E Mihawk tá no mesmo nível. Draco e Mihawk permanecem uma das figuras mais enigmáticas e respeitadas e que ainda não sabemos o vasto poder que ele tem. Que ele é poderoso, a gente já sabe, só nos resta saber o quão ele é. Só que poderoso de verdade é o seu like, que tem o poder de me incentivar a trazer mais vídeos como este. Só que mais poderoso ainda, maior que qualquer espadachim, qualquer pirata e coisa do tipo, são aqueles que se inscrevem no canal e ativam as notificações, pois esse tem o poder de receber novos vídeos que postarmos aqui no canal em primeira mão. E se você não quer perder mais nenhum vídeo desse canal que está passando aqui, pois se você sair dele, talvez você nunca mais encontre, então é muito importante você se inscrever. Se inscreveu? Agora dá uma olhadinha nos dois vídeos que estão passando na tela porque estão espetaculares. Clica neles. Te espero no próximo vídeo.